Como a pequena locomotiva que podia, o rover Curiosity da NASA tem bravamente percorrido a cratera Gale em Marte, tentando descobrir o que pode ter acontecido bilhões de anos atrás que transformou o planeta em um deserto vermelho. E parece que ele finalmente pode ter esbarrado em algo. Embora a vida pareça impossível em Marte hoje, há eras atrás pode ter sido um mundo mais parecido com a Terra, com uma atmosfera densa, água e talvez até a vida. E parece que as coisas mudaram só recentemente. Estudos mostram que há apenas 3 bilhões de anos, o hemisfério norte de Marte pode ter abrigado um oceano estável. Na Terra, o éon arqueano estava a todo vapor. Os vulcões estavam enlouquecidos e a vida dava seus primeiros passos. Talvez a vida também estivesse dando seus primeiros passos em Marte. Não era um deserto gelado como a Antártica, mas sim um corpo d'água parecido com o oceano terrestre. E esse clima semelhante ao da Terra estendeu o período habitável de Marte em cerca de 500 milhões de anos a mais do que pensávamos antes. Em outras palavras, houve meio bilhão de anos em que era exatamente como a Terra, com condições perfeitas para o surgimento da vida. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo para sempre. A atmosfera ficou mais rarefeita, Marte perdeu seus oceanos e se tornou o lugar frio e desolado que vemos hoje. Isso tem sido um mistério por um tempo, mas agora o Curiosity tropeçou em algo interessante na cratera Gale, uma vasta bacia na superfície marciana, onde bilhões de anos atrás a água corria livremente. Ele encontrou carbonatos, substâncias que podem nos contar tudo sobre o antigo clima marciano. Existem minerais que se formam quando o dióxido de carbono, ou CO2, se dissolve na água, o que significa que, para criá-los, você precisa de duas coisas: uma atmosfera densa e água líquida. Agora, na Terra, o CO2 é super importante porque ajuda a reter o calor do Sol na nossa atmosfera. Isso mantém nosso planeta quente o suficiente para sustentar a vida. As plantas consomem dióxido de carbono durante a fotossíntese para criar oxigênio, que humanos e animais precisam para respirar. Em Marte, a presença de CO2 mostra que realmente existiu algum tipo de sistema climático. Quando o CO2 começa a se dissolver na água, ele reage com certos minerais no solo, como cálcio ou magnésio, e cria carbonatos. É mais ou menos assim que as conchas se formam nos oceanos aqui na Terra, mas nesse caso está acontecendo com rochas em Marte, e essa descoberta é enorme. Esses carbonatos funcionam como fósseis do antigo clima do planeta. Eles armazenam informações sobre como Marte era há muito tempo. Ao estudá-los, os cientistas conseguem dar uma espiada no passado de Marte, na época em que havia água por lá. Eles podem nos contar como a atmosfera marciana mudou ao longo do tempo, mostrar se o clima era quente ou frio, se havia muita água por perto e o que aconteceu com o planeta de modo geral. Felizmente, o Curiosity pode estudar tudo isso ali mesmo. Ele conta com o Sample Analysis at Mars e o Tunable Laser Spectrometer. Esses são como ferramentas forenses de Marte. O SAM é um mini laboratório sobre rodas, capaz de aquecer amostras de rochas marcianas a temperaturas extremas. Existem 2 fornos que podem aquecer as amostras a cerca de 1.800 graus Fahrenheit. Esse calor intenso faz com que as rochas liberem gases presos em seu interior, que são como impressões digitais antigas da atmosfera de Marte. Depois que eles são liberados, o TLS os analisa em detalhes, quebrando-os nas menores partes. E o que os cientistas descobriram derrubou todas as nossas suposições anteriores sobre a habitabilidade de Marte. Acontece que não se trata apenas de Marte ter sido úmido um dia, mas de algo que levou ao ressecamento e resfriamento gradual do planeta. Em outras palavras, a água de Marte não simplesmente desapareceu, ela evaporou rapidamente sob condições extremas. Então, o que aconteceu com ela? Os astrônomos apresentaram 2 possíveis explicações. A primeira diz que Marte passou por períodos em que era às vezes úmido e às vezes seco. A água não durava muito tempo. Ela pode ter aparecido em curtos intervalos, com períodos em que secava e depois voltava. A segunda possibilidade é mais intensa. A água que existia lá era incrivelmente salgada e fria. Então, em vez de ser líquida, ela estava na maior parte congelada, em forma de gelo. Isso teria tornado o planeta severo demais para a vida como conhecemos, já que as condições seriam extremas demais para qualquer coisa sobreviver. Infelizmente, as possibilidades indicam que Marte não era habitável no passado, como se esperava. Bem, pelo menos não na superfície. Mas isso não significa que a vida subterrânea não poderia existir.
Essa ainda é uma possibilidade, e para descobrir mais, precisamos continuar procurando por indícios de água agora. Na verdade, depois de anos explorando Marte, os cientistas acabam de fazer uma descoberta de cair o queixo. Bem abaixo da superfície rochosa do planeta vermelho, existe um reservatório escondido de água líquida. Água de verdade desta vez, não as calotas polares congeladas ou vapor na atmosfera, embora esteja a quilômetros abaixo da crosta marciana. Essa descoberta revolucionária vem de dados coletados pela sonda InSight da NASA. Esse equipamento passou 4 anos ouvindo os tremores sutis de Marte, sabe, os martemotos, e analisou mais de 1.300 deles. Graças a isso, os cientistas conseguiram mapear como as ondas sísmicas se movem pelo planeta, e isso revelou bolsões de água líquida enterrados de 10 a 20 quilômetros abaixo da superfície. Não é só um lago, mas poças. Então, eles usaram os mesmos métodos que usamos aqui na Terra para encontrar água subterrânea, petróleo e gás e conseguiram montar o sistema subterrâneo marciano. Veja, à medida que a água desapareceu e secou, parte dela escapou para o espaço quando Marte perdeu sua atmosfera espessa e protetora. No entanto, essa descoberta mostra que muita dessa água não desapareceu. Ela simplesmente afundou bem fundo no subsolo, onde ainda está até hoje. Tão perto, mas fora de alcance. Isso é um grande afronto. A água é a molécula mais importante quando se trata de moldar o destino de um planeta. E também, mesmo que tenhamos dito que Marte não era cheio de vida antes, isso não tira a possibilidade de ele ter vida agora. Se ainda existe água líquida bem no subsolo, será que pode haver alguns micróbios escondidos por lá também? A vida como conhecemos não pode sobreviver sem água líquida. E agora, com isso, a ideia de vida em Marte se tornou mais plausível do que nunca. Mas tem um porém. Embora essa água possa parecer um prêmio para futuros planos de colonização de Marte, não vai ser fácil alcançá-la. Dizer que perfurar quase 10 quilômetros de crosta não é tarefa fácil, é pouco. Só para você ter uma ideia, aqui na Terra, o mais fundo que já perfuramos foi cerca de 12 quilômetros. Foi no projeto do Poço Superprofundo de Kola, e esse projeto levou a tecnologia da época ao limite. Calor intenso, pressão, falhas nos equipamentos, tudo o que você imaginar. Em Marte, isso seria ainda mais insano. O ambiente lá é muito mais frio, a atmosfera é extremamente fina e não há infraestrutura. Isso tornaria qualquer missão de perfuração extremamente difícil. Para alcançar reservatórios de água enterrados tão fundo em Marte, precisaríamos de equipamentos de perfuração especializados, que de alguma forma teriam que ser enviados para lá. Também deve ser capaz de suportar frio extremo, baixa pressão e diferentes condições de gravidade. E tudo isso deve funcionar remotamente e, de preferência, não apresentar defeitos, embora consuma muita energia. Sim. Agora, é possível que só sejamos capazes de fazer isso no futuro, quando tivermos sistemas automatizados ou astronautas em Marte. Essa não é uma tarefa fácil, nem mesmo para os bilionários mais ambiciosos. Por enquanto, o que esses reservatórios escondem é um mistério, mas pelo menos não é o único. Como mencionamos, Marte esconde um dos maiores segredos sob seu polo sul congelado, outro vasto lago de água líquida enterrado. O radar revelou isso enquanto escaneava a calota de gelo nessa região. Ei, só não me faça pronunciar esse nome. Agora, é estranho que ele tenha conseguido permanecer líquido com temperaturas tão baixas. Provavelmente é por causa do calor geotérmico sobre a superfície de Marte. E pode ser que exista vida lá também. Então, agora eles estão pensando em sondar esse lago primeiro. Isso seria muito mais fácil. O trabalho do Curiosity é incrível e ele continua nos ajudando a desvendar as camadas do antigo clima de Marte, nos dando novas peças para o quebra-cabeça do que aconteceu com o nosso vizinho. E isso pode nos ajudar a evitar erros semelhantes no futuro. Em Marte, nada é comum. É por isso que uma única rocha avistada pelo rover Perseverance da NASA na cratera G0 chamou a atenção de todos. Sua superfície está coberta por minúsculas esferas, uma textura ao mesmo tempo bizarra e estranhamente, dolorosamente familiar. Já não vimos algo parecido na Terra? Sim, vimos. Será que isso significa que existe uma conexão misteriosa entre a Terra e o planeta vermelho? O rover Perseverance da NASA tem estado ocupado explorando Marte e em 5 de agosto de 2025 avistou algo incomum, uma rocha que parece ter saído direto de uma armaria medieval. Ela se parece com o capacete de um cavaleiro esquecido após uma batalha, ou talvez o chapéu de uma bruxa que caiu no planeta vermelho. Os pesquisadores apelidaram oficialmente a rocha de Hornflyer. Ela possui uma parte superior em forma de cúpula, com uma ponta afiada e uma borda que se alarga. Sua superfície é áspera e coberta de pequenas saliências,
Mas o mais impressionante é que a rocha não é apenas irregular, ela é composta quase inteiramente por pequenas esferas arredondadas. Imagine um plástico bolha amassado e pintado com a cor vermelha de Marte. É exatamente isso. Os geólogos não estão muito impressionados com o formato da rocha, mas sua composição os faz levantar as sobrancelhas. Essas pequenas esferas podem ter se formado de algumas maneiras: intemperismo químico, atividade vulcânica, ou quando rochas vaporizadas por um meteorito esfriam e se condensam. Na Terra, rochas com texturas semelhantes às vezes se originam de processos que envolvem água, e é por isso que todos estão tão empolgados agora. Se águas subterrâneas tiveram participação na formação da rocha, isso pode significar que já houve muita água em Marte no passado, e água significa vida. Agora, outro detalhe interessante sobre esse capacete é que ele é uma rocha flutuante. O termo significa que ela parece completamente diferente das rochas ao seu redor. Basicamente, essa rocha não pertence à área onde o rover a encontrou. A melhor hipótese é que ela tenha sido lançada de outro local. Talvez por uma erupção vulcânica, ou mais provavelmente por um asteroide que atingiu a superfície marciana e a arremessou pela paisagem. Curiosamente, essa não é a primeira rocha bolhosa que o Perseverance encontrou. Em março de 2025, ele descobriu outra rocha coberta por esferas, e algumas das pequenas bolinhas tinham buracos nelas. Se você observar bem a Horn Flyer, também pode ver várias dessas perfurações. Isso pode indicar que elas são o que os geólogos chamam de oides, pequenos grãos esféricos e em camadas. Na Terra, os oides se formam quando o carbonato de cálcio se acumula camada por camada em águas rasas. Imagine um mar raso e quente perto do Equador. A água é um pouco agitada e as ondas estão constantemente movimentando tudo ao redor. É nesse tipo de ambiente que os oides nascem. Eles crescem como pérolas dentro das ostras. Um oide começa pequeno, geralmente com um minúsculo grão de areia ou outra partícula. A água está saturada de carbonato de cálcio, então, toda vez que as ondas movimentam esse grão, uma nova camada se forma. Com o tempo, as camadas vão se acumulando e o resultado é uma pequena esfera perfeitamente formada. Às vezes, o centro não é tão resistente quanto as camadas que o envolvem. Por isso, o núcleo pode se dissolver ou até desaparecer completamente, deixando um pequeno buraco. Se essas esferas marcianas se formaram da mesma maneira, essa pode ser a razão pela qual elas apresentam essas minúsculas cavidades internas. Mas há outra possibilidade. Na Terra, outra forma de formação dos zooides é biológica. Em outras palavras, eles às vezes começam a se formar a partir dos restos de minúsculos organismos vivos. Será que os zooides do planeta vermelho poderiam ter se formado da mesma maneira? É claro que isso não significa que já podemos estampar uma manchete dizendo vida encontrada em Marte. Mas o fato de esses buracos existirem é uma pista que sugere que Marte pode ter tido, um dia, as condições certas para a vida. Bem, talvez não conchas e ostras, mas certamente algo que vale a pena investigar. Formações estranhas e semelhantes às da Terra não são as únicas coisas intrigantes encontradas em Marte. Em março de 2025, o rover Perseverance da NASA avistou algo que parecia um monte de minúsculos ovos de aranha. Esse algo era composto por centenas de pequenas esferas grudadas umas nas outras. Estava simplesmente ali, em uma colina chamada Witch Hazel, perto da borda da cratera G0. Ao ser examinada mais de perto, a estrutura revelou-se uma rocha de formato incomum, coberta por um pouco da poeira vermelha marciana. Pois é, infelizmente, ou felizmente, aquilo não eram ovos de aranhas marcianas. Mesmo assim, a formação se destacou bastante em meio à paisagem ao redor. A equipe do Perseverance batizou a estranha rocha de St. Paul's Bay. Ela também é uma rocha flutuante, assim como a Horn Flyer. Algo, em algum momento, moveu essa rocha de seu local original. Uma das teorias afirma que ela pode ter se formado quando um meteorito se chocou com Marte. O impacto poderoso deve ter lançado fragmentos de rocha para o ar, que depois esfriaram e formaram aquelas pequenas esferas. Se isso for verdade, a rocha pode ter vindo de muito, muito longe. Outra descoberta interessante aconteceu em abril de 2023, quando o rover Curiosity da NASA fez uma pequena pausa em sua busca por sinais de água antiga em Marte e se deparou com um livro de viagens. Mais tarde, os cientistas descobriram que não era realmente um livro, apenas uma rocha. Mas ela realmente se parece com um pequeno livro de capa dura, com uma página congelada no meio do movimento.
Essa rocha livre é minúscula, medindo apenas cerca de 2,5 centímetros de largura. Em fevereiro de 2022, o rover Curiosity avistou algo que só poderia ser descrito como uma pequena flor feita de minerais. Ela parecia ter raminhos de coral, mas na verdade era um depósito mineral, algo bem raro de se ver em forma de flor. A maioria desses depósitos se forma quando a água antiga entra em contato com as rochas na superfície marciana. Portanto, esse tipo de achado não é exatamente novidade para os cientistas. No entanto, aquele era especial, pois se parecia com uma minúscula planta ou flor. Em janeiro de 2023, a Universidade do Arizona compartilhou outra imagem curiosa. Uma formação rochosa em Marte que parecia o rosto de um enorme ursinho de pelúcia. Ela tinha 2 olhos redondos bem definidos, um nariz de botão e uma boca levemente curvada para cima. A imagem foi capturada pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, que orbitava o planeta vermelho na época. Segundo os cientistas da Universidade do Arizona, o rosto de ursinho provavelmente era apenas uma formação natural, como uma colina fragmentada ou um monte localizado no centro de uma antiga cratera. Mas voltemos a Horn Flyer. O Perseverance registrou a foto daquela estranha rocha cheia de saliências durante sua 234ª semana em Marte. E a NASA até a escolheu como a melhor imagem do rover naquela semana. É claro que a principal missão do Perseverance não é coletar rochas de aparência interessante. Ele foi lançado em 30 de julho de 2020 com um grande objetivo: procurar vestígios de vida microbiana antiga e descobrir se Marte já foi realmente habitável. Essa missão está diretamente ligada ao programa Artemis da NASA, voltado para a criação de uma base de longo prazo na Lua. A ideia é que essas colônias no satélite natural da Terra ajudem a coordenar e apoiar o primeiro pouso tripulado em Marte. Ao mesmo tempo, o CEO da SpaceX, Elon Musk, tem seus próprios planos. Ele pretende enviar missões não tripuladas para Marte já no final de 2026. Enquanto isso, o Perseverance tem estado bem ocupado. Sua primeira tarefa foi explorar a cratera G0, um local escolhido porque um dia abrigou água. Depois de 3 anos de trabalho, o rover concluiu seu levantamento completo da cratera. Isso aconteceu em dezembro de 2024. A NASA explicou por que isso é tão importante. Se Marte realmente passou por longos períodos úmidos, os leitos e margens do lago de G0 podem ser alguns dos melhores lugares para procurar sinais fossilizados de vida passada. E o Perseverance não está sozinho nessa jornada. Outros 4 rovers já chegaram a Marte ao longo dos anos. O primeiro foi o Sojourner, que pousou em julho de 1997. Depois veio o Opportunity, que deveria durar apenas 3 meses, mas acabou operando por incríveis 15 anos, até 2018. Quanto às rochas cheias de bolhas, os cientistas querem saber mais do que apenas do que elas são feitas. Eles estão realmente curiosos sobre onde essas rochas se formaram originalmente e se estão dispostas em camadas, algo que poderia revelar como diferentes materiais se acumularam ao longo do tempo. Estudar sua composição em comum pode ajudar os pesquisadores a entender muito sobre os processos internos de Marte e sobre como seu ambiente moldou a superfície do planeta ao longo de bilhões de anos. E talvez, enfim, possamos descobrir se já existiu vida no planeta vermelho. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que pode mudar todo o curso da exploração de Marte. Aparentemente, há oceanos de água líquida no planeta vermelho. Portanto, o futuro parece brilhante. Poderíamos usá-la para apoiar futuras missões e até mesmo nos mudarmos para lá, já que não precisaríamos nos preocupar com a obtenção desse precioso líquido, certo? Bem, há um grande problema. Esses oceanos estão no interior do planeta, tão fundo que não é provável que cheguemos lá. Pelo menos é o que afirma uma nova análise de dados sísmicos coletados pela sonda Mars Insight. Enormes reservas de água líquida parecem ser a melhor explicação para algumas peculiaridades sísmicas do planeta vermelho. Assim, toda essa água preciosa está fora de nosso alcance, mas precisamos encontrá-la para resolver o quebra-cabeça da história aquática de nosso vizinho corado e empoeirado. E a primeira coisa que precisamos fazer é identificar o local e o quanto dela o planeta está escondendo. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration.
Agora, nossos rovers estão correndo pela superfície do planeta vermelho, coletando todos os dados disponíveis sobre a geologia da superfície. E está ficando cada vez mais óbvio que Marte já foi coberto por água. Muitos fatores, desde os terrenos marcianos até os antigos leitos secos de lagos e deltas, sugerem que houve uma época em que o planeta era bastante macio. Atualmente, ainda há um pouco de água na superfície e logo abaixo dela, mas está na forma de gelo e não chega nem perto do que havia no passado antigo. Para entender a quantidade que poderia ter existido no planeta vermelho há bilhões de anos, precisamos saber para onde ela foi. Há 2 pontos para onde poderia ter ido, para o espaço ou para o interior de Marte. Então, ela poderia ter sido isolada como reservatórios de líquido ou depósitos de gelo. Atualmente, não temos nenhuma maneira de medir a quantidade que vazou. Mas agora, finalmente, podemos saber mais sobre o centro pegajoso do planeta vermelho. Tudo graças ao módulo de aterrissagem Mars InSight, que não está mais em operação. No entanto, de novembro de 2018 a dezembro de 2022, ele estava ouvindo zumbidos e ruídos e monitorando a atividade abaixo de seus pés. O fato é que as ondas acústicas geradas pela atividade sísmica nas profundezas do planeta podem mudar de acordo com a composição e a densidade do material pelo qual se movem. E os cientistas podem obter muitas informações analisando o comportamento das ondas sísmicas. Nesse caso, usaram um modelo semelhante aos empregados para mapear campos de petróleo e aquíferos subterrâneos em nosso planeta natal. Em seguida, com a ajuda desse modelo, analisaram os dados coletados pela InSight em Marte. Assim, descobriram que a melhor explicação poderia ser a existência de uma camada de rochas fraturadas, cujas rachaduras estavam cheias de água nas profundezas da superfície do planeta vermelho. Essa camada poderia estar a uma profundidade de 11 a 19 quilômetros. É por isso que seria extremamente difícil para as futuras missões chegarem até ela. A nova descoberta pode nos ajudar ainda a entender o ciclo da água marciana. A confirmação da existência de um grande reservatório de água líquida pode nos ajudar a dar uma olhada em como o clima em Marte costumava ser ou como poderia ser um dia. E se Marte já teve muita água, poderia ter sido habitável no passado antigo e se tornar habitável no futuro. Ela é essencial para a vida como a conhecemos. Portanto, os reservatórios subterrâneos ali já poderiam ser habitáveis. Talvez, enquanto conversamos, micro-organismos minúsculos ou até mesmo algumas criaturas com tentáculos estejam vivendo suas vidas no conforto de seu lar subterrâneo. Na Terra, minas superprofundas abrigam vida, e o fundo do oceano, com suas imensas e inacreditáveis pressões, também não é desprovido de vida. Até o momento, não encontramos nenhuma evidência de vida em Marte, mas por enquanto, parece que esse lugar tem o potencial de sustentar a vida. Os dados da InSight mostraram que não é provável que haja muito gelo de água na crosta superior do planeta, pelo menos na região ao redor da sonda. Mas se for constatado que existe uma camada rica em água mais profunda abaixo da superfície e que se estende ao redor de todo o globo, então haveria o suficiente para preencher antigos leitos oceânicos e até mais. Marte não é o único lugar fora da Terra onde há água ou no qual poderemos encontrá-la um dia. Veja a boa e velha Lua, por exemplo. No satélite natural da Terra, o líquido precioso pode ser encontrado em toda a superfície. Mas não do tipo que você pode estar imaginando. Ele permanece principalmente como gelo e está distribuído de forma desigual. Por exemplo, os polos da Lua são as regiões que nunca recebem luz solar. Essa é a razão pela qual são extremamente frias. Assim, não é de se admirar que haja muito gelo lá. Nessas áreas, ele também é frequentemente misturado com o solo lunar e se esconde bem abaixo da superfície. Depois, há Encéladus, a 6ª maior lua de Saturno. Na realidade, ela não é tão grande assim, apenas 505 quilômetros de diâmetro. Em outras palavras, é pequeno o suficiente para caber dentro do Arizona. Nós deveríamos tentar isso. É interessante notar que quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os pesquisadores esperavam que Encéladus fosse uma bola de gelo congelada. Mas o que viram foram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície da Lua. Ficou claro que havia um oceano enorme entre o núcleo rochoso da Lua e sua concha de gelo. Depois, há a Lua Europa de Júpiter. Os cientistas acreditam que esse mundo é um dos lugares mais promissores do Sistema Solar no que diz respeito à busca de novas formas de vida. Isso porque tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade que varia de 65 a 160 quilômetros.
E, embora esteja sob uma camada de gelo que provavelmente tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos acreditam que plumas de água podem irromper de rachaduras na camada de gelo e liberar o conteúdo do oceano da Lua no espaço. A temperatura, a pressão e a química são muito diferentes em Europa, e os astrônomos ainda não têm certeza de como o gelo se comporta lá. Essa é a principal razão pela qual eles ainda não descobriram a profundidade ou o tamanho dos reservatórios de água em Europa e quanto tempo precisam para recongelar. Mas de todos os lugares onde poderíamos encontrar água no universo, o mais bizarro é provavelmente o espaço aberto. Em novembro de 2011, 2 equipes de astrônomos descobriram uma nuvem de água flutuando livremente entre as estrelas. Esse foi o maior e mais distante reservatório já detectado. Portanto, essa enorme nuvem de vapor de água circunda um buraco negro, mas não um qualquer. Esse é um quasar localizado a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. As condições em torno dele devem ser realmente especiais para criar uma quantidade tão grande de líquido. Essa nuvem contém 140 trilhões de vezes o volume de toda a água da Terra. Isso é suficiente para dar a cada pessoa do planeta o equivalente a um planeta inteiro de água 20 mil vezes. Parece incrível, não é? Mas há algo ainda mais legal. Os astrônomos acham que essa nuvem se formou apenas 1,6 bilhões de anos após o início do próprio universo. Essa descoberta é mais um sinal de que a água está presente em todo o cosmos, mesmo em seus primórdios. Mas o mais importante é que, até descobrirem isso, nunca haviam detectado vapor de água tão distante no tempo. É claro que ela existe em nossa galáxia Via Láctea, mas a maior parte está congelada em gelo sólido. Essa descoberta realmente amplia os limites do que sabemos sobre ela no universo. Marte é o primo espacial da Terra. É o 4º planeta em nosso sistema solar, com cerca de metade do tamanho da Terra. Ele também tem 2 pequenas luas, Phobos e Deimos. Essas luas têm o formato de batatas. Phobos é a rainha do drama, aproximando-se de Marte e planejando um pouso forçado em cerca de 50 milhões de anos. Deimos é muito mais calma, porém, fica mais distante de Marte. Marte ganhou o apelido bacana de Planeta Vermelho graças à sua superfície vermelho ferrugem. Essa cor era tão brilhante que foi detectada por astrônomos há muitos anos. Às vezes pode ser vista no céu a olho nu, como um pequeno ponto escarlate. E talvez tenha vibrações quentes, mas na realidade Marte é um deserto muito frio. As temperaturas lá podem chegar a menos 153 graus Celsius. O planeta vermelho, no entanto, sempre foi nada mais do que um deserto de aparência enferrujada? Na verdade, não. Os cientistas acreditam que talvez há muitos anos esse planeta fosse semelhante ao nosso. Conheça a Curiosity, o rover detetive criado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Os cientistas querem saber tudo sobre o clima marciano, a paisagem e outras coisas do gênero. O Curiosity é um robô bem pesado, do tamanho de um carro, pesando cerca de 900 quilos. Ele embarcou em sua jornada em 26 de novembro de 2011. O rover conseguiu pousar em Marte em 6 de agosto de 2012. Originalmente, a missão do Curiosity deveria durar 2 anos, mas ainda está em pleno funcionamento. O Curiosity é basicamente um laboratório espacial sobre rodas. Ele está repleto de câmeras, espectrômetros, detectores de radiação e sensores para farejar o ambiente marciano. Enquanto o Curiosity percorre o planeta, ele rebobina a história de Marte. E durante sua missão, o rover descobriu algo incrível: sinais de lagos e rios de muito tempo atrás. O local favorito do Curiosity para brincar é a cratera Gale. É um oásis marciano pré-histórico onde pode ter havido água. Há uma enorme montanha no meio chamada Monte Sharp. Esse lugar é mais alto do que 10 torres Eiffel empilhadas umas sobre as outras. E tem camadas de rochas que guardam segredos antigos de Marte. Recentemente, os cientistas detectaram algo fantástico ao estudar os dados do Curiosity: rachaduras na lama. O que há de tão surpreendente nisso? Bem, essas rachaduras não são quaisquer rachaduras antigas. Elas são como mensagens do passado. Elas significam que o solo marciano costumava ficar úmido e depois secar novamente. A lama no solo encolhia e rachava durante as fases de secagem, formando essas junções em forma de T. Além disso, parece que o solo de Marte passou por vários ciclos de umidade e secagem. Isso ocorreu talvez até 10 vezes, o que fez com que as junções se transformassem em rachaduras em formas de Y. Quando várias rachaduras em forma de Y se juntaram, elas formaram um padrão muito legal, algo como uma colcha de retalhos de hexágonos, que se parece com favos de mel ou até mesmo com a pele de um dragão.
Cada um desses hexágonos tem o tamanho de um doce. Ciclos semelhantes aconteceram na Terra e estão ligados ao nascimento da vida. Quando a água seca, ela deixa para trás material concentrado, que é ótimo para reações químicas. E essas reações podem ser as mesmas que dão início à vida. Esses hexágonos estão por aí há muito, muito tempo, bilhões de anos. Mas isso significa que Marte já teve um clima parecido com o da Terra, e talvez até mesmo vida. De fato, o planeta vermelho tem até mesmo alguns sinais de água neste momento, na forma de gelo escondido nos polos. Marte tem os polos norte e sul, e assim como na Terra, eles são as calotas de gelo do planeta vermelho. Imagine a calota norte como uma grande panqueca de gelo com cerca de 1.000 km de largura. A calota sul é um pouco menor, com cerca de 350 km de largura. Mas tem uma camada de gelo mais espessa, quase como uma bola de neve com uma casca forte. Quando é inverno nos polos, a noite é incrivelmente longa. Não há luz solar, apenas uma escuridão fria. Durante esse período, cerca de 30% do ar se transforma em gás carbônico congelado. Trata-se de gelo seco, o mesmo material que é usado com frequência em filmes de terror. Mas quando os polos despertam para a luz solar, o gelo seco volta a se transformar em gás. Todo esse congelamento e descongelamento gera nuvens e geada, exatamente como na Terra. Certa vez, um rover chamado Opportunity chegou a flagrar algumas nuvens feitas de gelo de água. Mas isso não significa necessariamente que Marte já foi próspero como a Terra. A vida precisa de mais do que apenas ciclos úmidos e secos para surgir. Ela precisa de atmosfera certa e de outros ingredientes especiais. Não temos certeza se Marte tinha todos esses ingredientes. E mesmo que tivesse, não há garantia de que a vida tenha realmente existido lá. Mas isso levanta outra questão muito importante. Marte já abrigou pequenas criaturas vivas? O Curiosity não é o único robô que tenta encontrar a resposta para isso. Há também um rover chamado Perseverance. Ele está tentando encontrar pistas sobre a vida marciana. Ele está cavando em uma antiga cratera marciana que já foi cheia de água. E como um arqueólogo espacial, o Perseverance está procurando por sinais fossilizados de criaturas antigas. E o engraçado é que alguns cientistas acham que já encontramos o fóssil há quase meio século. O único problema é que podemos tê-lo destruído acidentalmente. E isso aconteceu antes mesmo de o Curiosity começar a rodar por Marte. Na década de 1980, duas sondas de pouso da NASA, o Viking 1 e o Viking 2, fizeram uma parada no planeta vermelho. Essas sondas tiraram uma selfie e depois também fizeram alguns experimentos divertidos no solo marciano, tudo em nome da busca de sinais de vida. O que eles encontraram foi um material orgânico estranho chamado perclorato. É um composto que usamos em fogos de artifício ou combustível de foguete. Mas a maioria dos resultados não pareceu muito promissora. Foi até misturado um pouco de solo com água e nutrientes, na esperança de que, se houvesse micróbios marcianos, eles comessem as guloseimas e, como resultado, liberassem gás radioativo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Agora, o problema é o seguinte, alguns cientistas acham que talvez a água que foi adicionada naquela época tenha, na verdade, destruído essas minúsculas criaturas marcianas. Os pobres micróbios estavam apenas passeando e, de repente, foram encharcados por um monte de líquido estranho. Algo assim não seria muito agradável para os micróbios da Terra. Eles vivem dentro de rochas e estão sugando água do ar. Derramar água sobre eles resultaria em um desastre total. Portanto, é claro que dar-lhes nutrientes depois disso não faria nada. Se você mal sobreviveu a um banho de água, provavelmente não está com disposição para um banquete. Talvez esses amigos marcianos tenham algo chamado peróxido de hidrogênio em suas células. Isso os ajuda a viver em um ambiente extremo. Se isso for verdade, poderia explicar todos os resultados dos experimentos. Veja bem, os instrumentos aqueceram as amostras. Portanto, se houvesse peróxido de hidrogênio, ele teria explodido, eliminando os pequeninos e transformando suas casas aconchegantes instantaneamente. Imagine como seria ridículo se descobríssemos que destruímos acidentalmente os únicos sinais de vida em Marte. Idealmente, precisamos de uma nova missão a Marte para testar essa teoria. Esperemos que não seja verdade. De qualquer forma, a jornada ainda não terminou. Há mais missões planejadas para Marte, e os seres humanos poderão até mesmo visitar esse planeta algum dia. A próxima missão é a Mars Sample Return, ou Missão de Retorno de Amostras. É um projeto de trabalho em equipe muito legal entre a NASA e a ESA. Elas estão se unindo para trazer de volta lembranças de Marte, coletadas pelo fiel rover Mars Perseverance da NASA. Haverá um grande número de espaçonaves. Elas trabalharão juntas para trazer de volta essas preciosas amostras marcianas. As amostras estão planejadas para chegar à Terra no início ou em meados da década de 2030. E a diversão não acaba em Marte.
Nossas missões por lá são um aquecimento para uma aventura ainda maior: explorar as luas geladas ao redor de Saturno e Júpiter. Essas luas têm oceanos ocultos sob suas superfícies geladas, e quem sabe que tipos de segredos espaciais elas estão escondendo. Mas seja em Marte, nas luas geladas ou em outros lugares, nossa busca por vida extraterrestre continua. Além disso, estamos lentamente começando a encontrar mais e mais materiais orgânicos em Marte. E talvez um dia, finalmente, encontraremos alguns micróbios em nosso sistema solar. Vamos torcer para que isso aconteça e ficar atentos. Ah, que família cósmica agradável! Conheça Marte. Aposto que você já o conheceu antes. Esses dois pequeninos são Phobos e Deimos, as pequenas luas de Marte. Mas parece que Marte não está tratando os pequeninos da maneira correta. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam asteroides capturados. No entanto, Phobos está se aproximando gradualmente de Marte devido à gravidade, e prevê-se que acabará sendo destruída pela gravidade do planeta nos próximos 35 milhões de anos. Eu não estarei por aqui nessa época. Portanto, imagino que isso resultará em um anel de detritos ao redor de Marte, semelhante aos anéis de Saturno. Entretanto, esse processo é um fenômeno natural e não um ato de destruição de Marte. Aparentemente, Phobos está sendo destruída pelas loucas forças gravitacionais do planeta vermelho. Mas espere, tem mais! Phobos tem esses sulcos paralelos malucos em toda a sua superfície. Costumávamos pensar que eram resultado da colisão de um asteroide, mas agora os cientistas acham que, na verdade, são resultado da intensa gravidade de Marte que está separando a Lua. Isso é que é uma viagem difícil. Os cientistas têm essa ideia maluca de que, quando uma lua pequena como Phobos se aproxima demais de um cara grande como Marte, começa a se esticar em direção a ele. Eles chamam isso de força de maré. A previsão é de que Phobos será tão esticada que acabará se despedaçando. Uma loucura, não é? E os detritos da Lua formarão um pequeno anel ao redor de Marte, assim como os anéis de Saturno. Algumas pessoas pensavam que as listras de tigre de Phobos eram causadas por forças de maré, mas essa teoria foi descartada. Agora, esses pesquisadores geniais fizeram algumas simulações em computador e descobriram que talvez haja uma casca dura por baixo de toda essa penugem que poderia criar sulcos na superfície. Mas não se preocupe, no ritmo em que Phobos está indo, ela se chocará com Marte em cerca de 40 milhões de anos. Mas se as forças de maré já a estiverem destruindo, talvez ela não dure tanto tempo. No entanto, ainda teremos a chance de aprender mais sobre Phobos. A NASA acaba de escolher 10 pesquisadores famosos dos Estados Unidos para fazer parte da equipe de trabalho científico da missão Martian Moons Exploration da JAXA, ou apenas MMX. Como cientistas participantes apoiados pela NASA, eles ajudarão a JAXA a explorar as duas luas marcianas, Phobos e Deimos. E veja só, estão até planejando pousar em Phobos e coletar uma amostra da superfície. A missão está programada para ser lançada em 2024 e nós colocaremos nossas mãos nessa amostra em 2029. 7 dos sortudos pesquisadores usarão os instrumentos de voo MMX para conduzir suas pesquisas. Phobos é realmente estranha. Tem apenas 27 quilômetros de largura e orbita Marte a uma distância de 6.000 quilômetros. Isso é muito mais próximo do que a Lua da Terra, que leva 27 dias para nos orbitar, mas Phobos está em uma espiral de morte em direção a Marte e está caindo lentamente em direção à superfície do planeta a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. Mas deve haver um motivo pelo qual Marte está agindo de forma tão desagradável, certo? E se for apenas por pura vingança? Ok, então imagine o seguinte: Marte está cuidando de sua própria vida, sendo quente e aquoso como uma jovem Terra. Ele tem um ótimo campo magnético que o protege da radiação cósmica e mantém sua atmosfera agradável e espessa. A vida é boa. Mas então, pelo menos 20 asteroides, cada um do tamanho de um pequeno país, caem em Marte como um jogo gigante de desabamento. Um deles chega a deixar uma cratera de quase 3.000 quilômetros de largura. Agora imagine como Marte deve se sentir com 2 asteroides sendo suas luas depois do que outros asteroides fizeram com o planeta vermelho.
Todos esses impactos são como um grande soco nas entranhas de Marte, e seu campo magnético, que já é fraco, é nocauteado. O núcleo fica superaquecido e não consegue circular adequadamente, o que significa que não há mais campo magnético para proteger o planeta. É como se você não estivesse usando nada na profundidade da Fossa das Marianas. Se isso fosse possível, você estaria indefeso e com frio. Foi basicamente o que aconteceu com Marte. Então agora, o pobre Marte está lá fora, no frio, desprotegido de todos esses raios cósmicos desagradáveis. É como sair de casa sem protetor solar. Não é uma boa ideia, mas pelo menos podemos aprender com os erros de Marte e garantir que a Terra não tenha o mesmo destino. Talvez devêssemos começar a investir em um seguro contra asteroides. Mas acredite em mim, o planeta vermelho não é de todo malvado. Na verdade, ele é bastante amigável. Embora Marte pareça ser muito difícil para Phobos, há algo que pode estar prosperando com a ajuda de Marte. Então veja só, uma equipe de cientistas descobriu uma maneira de cultivar arroz em Marte. Sim, você ouviu direito. Eles usaram o MMS, não aquela maneira desatualizada de enviar fotos nos anos 2000, mas um solo especial chamado Mojave Mars Simulant. Ele deve imitar o solo marciano, mas aqui está o problema. O solo marciano tem esses sais de perclorato desagradáveis que podem ser tóxicos para as plantas. Assim, a equipe cultivou 3 tipos de arroz, um normal e 2 com mutações genéticas que os tornam mais aptos a lidar com o estresse, como a seca ou a salinidade. E adivinhe só, as cepas mutantes foram capazes de criar raízes em um solo com 1 grama de perclorato por quilograma. É isso aí, solo marciano! Mas espere um pouco. O arroz cultivado no MMS não ficou tão bom quanto o cultivado em solo de vaso comum. Então, a equipe decidiu misturar um quarto de terra de vaso com um simulador marciano. E veja só! As plantas começaram a se desenvolver melhor. Agora, esses cientistas não estão pensando apenas em alimentar os marcianos. Eles também querem ver se suas descobertas podem ajudar a cultivar plantas em locais da Terra com alta salinidade. E veja só, o projeto inteiro começou quando 2 pesquisadores se encontraram para tomar um café e decidiram tentar cultivar plantas juntos. Isso não é legal? Suspeito que você esteja prestes a dizer: ei, mas se você quiser cultivar arroz em Marte, terá que enviar quantidades insanas de água da Terra, pois não é fácil saciar a sede dessa planta. Você está certo. São necessários cerca de 449 galões de água para cultivar apenas 1 quilo de arroz. Mas adivinhe só, os cientistas acabaram de fazer um anúncio inovador na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, no Texas. Eles encontraram uma geleira remanescente perto do Equador de Marte. É isso mesmo, há gelo de água em Marte, mesmo perto do Equador. Essa é uma grande notícia e pode significar que há ainda mais gelo logo abaixo da superfície. Não se trata de uma geleira qualquer, mas de uma geleira remanescente que, segundo estimativas, tem 6 km de comprimento e até 4 km de largura. Isso é como o tamanho de uma cidade pequena. Ela tem todas as características de uma geleira, incluindo campos de fendas. Mas veja só, na verdade, não é gelo. É um depósito de sal que se formou sobre a geleira, preservando sua forma. Então, como esse depósito de sal se formou? Bem, parece que os materiais vulcânicos que cobrem a região podem ter algo a ver com isso. Quando esses materiais entram em contato com o gelo da água, os sais de sulfato podem se formar e se acumular em uma camada endurecida e crocante. Com o tempo, a erosão removeu os materiais vulcânicos, expondo os sulfatos e revelando as características exclusivas da geleira. Essa geleira é jovem, provavelmente do período geológico amazônico. Isso significa que Marte teve gelo em sua superfície nos últimos tempos. Quem sabe que outros segredos gelados Marte está escondendo? Mas espere um pouco, ainda há mais pesquisas a serem feitas. Os cientistas precisam descobrir se ainda há gelo de água preservado sob o depósito de sal ou se ele desapareceu completamente. E se ainda houver gelo de água em profundidades rasas perto do Equador, isso poderá ter implicações importantes para a exploração humana. Imagine ser capaz de extrair água do solo em um local mais quente. Seria um divisor de águas. Portanto, vamos ver o que mais esses cientistas descobrem sobre nosso vizinho vermelho favorito. Talvez um dia possamos até visitar pessoalmente a estátua da geleira de sal. Até a próxima! Imagine ser uma das primeiras pessoas enviadas para explorar Marte. Ao se aproximar do planeta vermelho, algo estranho e assustador chama sua atenção. Ali, sim, bem ali! Não parece uma cabeça de urso gigante? O quê ou quem poderia criar um focinho de urso no meio de uma cratera? Infelizmente, ou devo dizer felizmente, não há nada de misterioso na cabeça do urso. É apenas pareidolia facial. Essa é uma tendência de ver estruturas faciais em coisas cotidianas.
Mas falando sobre a descoberta em Marte, deveríamos renomear o fenômeno para pareidolia de urso? Você sentiu essa piada chegando, não sentiu? Muito bem, dê uma olhada. Você vê uma colina em forma de V que parece um nariz. Depois, há duas crateras que parecem olhos. E em seguida, há um padrão de fratura circular, a cabeça, que circunda o nariz e os olhos. Os especialistas acham que a face pode ter sido criada quando um depósito estava se assentando sobre uma cratera de impacto enterrada. E o nariz pode ser lama ou uma abertura vulcânica com lava solidificada ou fluxos de lama ao seu redor. De qualquer forma, a cratera parece mesmo a cara de um urso, tenho que admitir. Mas graças à HiRISE, a câmera do Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução da Mars Reconnaissance Orbiter, outra das incríveis siglas da NASA, vimos muitas outras crateras malucas no planeta vermelho, como rostos sorridentes, um pássaro ou um elefante. Primeiro, vamos dar uma olhada na famosa face de Marte. Essas imagens foram tiradas pela primeira vez pela sonda Viking em 1976. Naquela época, a resolução era obviamente muito ruim. Além disso, a iluminação estava inclinada. Isso produziu o resultado que chocou as pessoas na década de 1970. Um rosto esculpido em rocha olhando para a Terra. Isso significava que havia outra civilização em Marte que havia criado esse monumento? Não. Veja a foto do mesmo local tirada pela atual Mars Reconnaissance Orbiter. A resolução é muito, muito melhor. E o rosto milagrosamente se transformou em uma colina comum. Ou veja este pequenino pé grande, cuja imagem foi capturada em 2008. Eu digo pequenino porque essa criatura tem apenas alguns centímetros de altura. E quando a foto foi tirada, o pé grande estava a apenas alguns metros de distância da câmera. E aqui, uma alma curiosa deu um zoom em uma pequena rocha e viu algo que se assemelhava a um gorila. Foi assim que algumas pessoas começaram a acreditar que havia macacos em Marte. Sim, é verdade. Vou lhe mostrar mais alguns exemplos de criaturas e rostos imaginários no planeta vermelho. A maioria deles vem de uma série de imagens tiradas pela câmera Themis. Atualmente, ela está a bordo da espaçonave Mars Odyssey, que precisa de apenas 2 horas para orbitar o planeta vermelho, levando alguns instrumentos científicos importantes. Deixe-me apresentar My Happy Martian a você. Essa cratera de 3 km de largura foi fotografada em 2008. A cadeia de crateras seguinte parece uma vespa com suas finas asas de detritos de impacto. Toda essa característica provavelmente foi criada por um meteorito que caiu em um ângulo muito baixo e se quebrou em pedaços logo antes do impacto. Você vê um mamute lanoso ou um elefante aqui? Os fluxos de lava em uma região de Marte deixaram essa imagem em seu solo avermelhado. A região em si, chamada Elysium Planitia, é famosa pelos fluxos de lava mais jovens do planeta. Por exemplo, aquele que se parece com um mamute provavelmente se formou nos últimos 100 milhões de anos. Ah, ontem mesmo. Vamos falar sobre o amor, ou melhor, seu símbolo, o coração. Você gosta desses 2 corações na superfície do planeta vermelho? Este aqui é, na verdade, o topo de uma mesa delineada pelo gelo, e esse formato de coração é uma cratera de impacto. O impacto arrancou o material escuro da superfície e expôs o solo mais claro por baixo. Em seguida, parte do material provavelmente voou ladeira abaixo, criando o coração. E este é um beija-flor coberto de poeira. Você consegue ver seu longo bico e cabeça? Os cientistas não sabem ao certo como essa forma surgiu, mas eles acham que a erosão e o vento tiveram um papel importante em sua criação. Esses depósitos de dunas de areia escura parecem um lobo uivando. E aqui, você consegue ver uma série de engrenagens entrelaçadas. Esta imagem se parece com a letra T, certo? A fratura em ângulo reto foi criada pelo alongamento tectônico da crosta marciana. Você acha que podemos encontrar outras letras do alfabeto em Marte também? Por que não? E agora, que tal outra coisa bizarra que os astrônomos notaram na superfície marciana? Isso é uma porta para a casa de alguém? Foi o rover Curiosity da NASA quem enviou essa imagem para a Terra. Ela se tornou viral porque essa formação aqui, está vendo? Parece uma porta. Infelizmente, os cientistas, devido às suas mentes racionais, foram rápidos em nos decepcionar. Eles afirmaram que se tratava apenas de uma parte natural da paisagem marciana. Havia várias pistas que os fizeram pensar que não se tratava de uma porta de verdade. Por exemplo, a abertura é minúscula, com apenas 1 metro de altura. Eles têm certeza de que o que parece ser uma porta é, na verdade, uma abertura em uma rocha criada por forças naturais, como ventos e erosão. Se você observar a rocha de perto, poderá notar estratos. São camadas de silt que se destacam por serem mais duras do que o material ao redor. Esses estratos mergulham aqui à esquerda e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, os fortes ventos marcianos os erodiram ainda mais. E veja isso, está vendo essas rachaduras? É assim que as rochas se desgastam no planeta
planeta vermelho. Essa pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas atravessaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído com seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque, embora a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer isso. Além disso, está vendo aquela rocha à direita da abertura? Ela tem uma borda vertical suspeitamente lisa. Deve ser a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo. Mas não é apenas o planeta vermelho que pode se orgulhar de ter formações incomuns. Vejamos este cometa, por exemplo. Essa imagem foi tirada pela espaçonave europeia Rosetta, em 2014. Você consegue ver um rosto em seu lado direito? Ou a Lua. Aqui está seu famoso coelho. Ele aparece de cabeça para baixo, com suas orelhas apontando para baixo. Algumas pessoas veem um homem na Lua. Pode ser seu rosto ou o corpo inteiro. Se alguém vê a figura humana inteira, geralmente parece que ela está carregando gravetos. Às vezes, é um sapo. Para identificá-lo, olhe para o lado superior esquerdo do nosso satélite. O sapo está voltado para cima. Está vendo? Agora, observe essa estrela de nêutrons giratória. Essa estrela é um núcleo colapsado de uma estrela supergigante com uma massa total de 10 a 25 massas solares. Com exceção dos buracos negros e de alguns objetos hipotéticos, como estrelas de quarks ou buracos brancos, as estrelas de nêutrons são os menores e mais densos objetos estelares conhecidos. Enfim, voltemos a essa estrela em particular. Como você pode ver, esse objeto espacial, localizado a 17 mil anos-luz de distância da Terra, é cercado por uma nuvem de partículas energéticas. E essa imagem, tirada pelo Chandra X-Ray Observatory da NASA, apareceu em 2009 e se tornou viral em pouco tempo. Tudo porque muitas pessoas viram uma estrutura semelhante a uma mão em meio a todo esse material espacial. A NASA explicou que a estrela estava girando incrivelmente rápido, lançando energia no espaço ao seu redor. Isso cria estruturas intrigantes e complexas, como a grande mão cósmica que tantas pessoas veem. Observe a nebulosa Cabeça de Cavalo na constelação de Órion. Essa é uma nuvem escura e gelada de poeira e gás que foi observada pela primeira vez em 1888. Essa sombra escura é criada pela poeira. E na base da nebulosa há muitos pontos brilhantes. São estrelas jovens em estágio de formação. Preste atenção a essa estrela extremamente brilhante no lado superior esquerdo da Cabeça de Cavalo. Sua radiação é tão poderosa que a estrela está começando a corroer a nuvem ao seu redor. Isso significa que, em milhões de anos, a nebulosa talvez não se pareça mais com a cabeça de um cavalo. Bem, eu não estarei por aqui nessa época. O Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul capturou uma imagem na qual podemos ver a colisão de 3 galáxias diferentes. Podemos até observar o efeito que elas têm umas sobre as outras. Mas o mais legal é que, durante a colisão, elas criaram uma forma reconhecível. Pois não é que parece um beija-flor espacial gigante? Algo está se aproximando da superfície do planeta. Parece uma bola de fogo que se aproxima cada vez mais a uma velocidade realmente incrível. Logo, torna-se óbvio que a colisão é inevitável. Bum! O impacto deixa uma enorme cratera. Ela evapora milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida e também desencadeia uma série de desastres naturais terríveis. Sim, eu sei o que você está pensando. Você acha que estou falando da colisão catastrófica que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos na Terra. Você sabe, a que foi responsável pela extinção dos dinossauros não avianos e de 3/4 de todas as outras formas de vida em nosso planeta. Mas não, o desastre de que estou falando aconteceu em um planeta diferente. Os cientistas pensam que nosso vizinho próximo, Marte, certa vez viveu a mesma catástrofe que atingiu a Terra. Aconteceu há cerca de 3,4 bilhões de anos. Uma colisão com um asteroide pode ter causado um mega tsunami no planeta vermelho, semelhante ao causado pelo impacto do Chicxulub na Terra. Os cientistas identificaram uma cratera de impacto em Marte que provavelmente foi deixada por uma colisão de asteroide ou cometa com a superfície do planeta. Muito provavelmente o corpo espacial pousou em um oceano nas terras baixas do norte marciano, e o impacto foi tão poderoso que causou um mega tsunami. Antes dos últimos estudos, a localização exata da cratera de impacto não havia sido verificada, era apenas uma teoria. Para confirmá-la, uma equipe de astrônomos simulou uma colisão com um cometa e com um asteroide na área onde supostamente estava a cratera de impacto. Eles até deram o nome de Paul a essa cratera. Paul tem 110 km de diâmetro e fica em uma região localizada a quase 120 metros abaixo do suposto nível do mar. De qualquer forma, as simulações formaram várias crateras do mesmo tamanho de Paul.
Uma delas alegou que a cratera havia sido deixada por um asteroide de 8 km de largura que havia encontrado forte resistência no solo. Outra simulação mostrou que tinha sido causada por um asteroide um pouco menor, que encontrou uma resistência de solo mais fraca. Mas, de acordo com ambas as simulações, a cratera de impacto tinha quase 110 km de diâmetro, e a colisão produziu mega tsunamis a até 1,5 km de distância do centro do local do impacto. As simulações também ajudaram cientistas a estimar a altura do tsunami. Tinha cerca de 250 metros de altura, quase tão alto quanto a Torre Eiffel. Os autores do estudo também sugerem que a cratera Apollo pode ser semelhante à cratera de impacto de Chicxulub em nosso planeta. Acredita-se que o asteroide Chicxulub, como o conhecemos agora, tenha vindo dos confins do Sistema Solar. Este corpo espacial tinha pelo menos 10 quilômetros de diâmetro. Ele caiu nas águas rasas do mar perto da península de Yucatán. O impacto foi tão poderoso que deixou sua assinatura em toda a face do planeta. Em 2021, pesquisadores descobriram que a colisão havia esculpido mega-ondas na crosta terrestre na região da moderna Louisiana Central. Um estudo ainda mais recente sugere que o asteroide também provocou um tsunami tão devastador que corroeu os sedimentos do fundo do mar a meio mundo de distância. A equipe de cientistas fez um modelo dos eventos dos primeiros 10 minutos após o impacto, que mostrou que o asteroide havia produzido ondas até 30.000 vezes maiores do que um dos maiores tsunamis já registrados, o do Oceano Índico, que atingiu a Indonésia em 2004. A colisão deslocou tanta água que criou uma onda de quase 1,5 km de altura. Isso é como 2 Burj Khalifas, que é a construção mais alta do mundo, empilhados um em cima do outro. E é claro, todo aquele lugar vazio não ficou vazio por muito tempo. O oceano jorrou de volta para encher a cratera. Mas no processo, apenas ricocheteou da borda da cratera, o que produziu ainda mais ondas. Depois disso, ondas de tsunami com mais de 10 metros de altura viajaram ao redor do mundo a uma velocidade de 1 metro por segundo, golpeando todas as linhas costeiras em seu caminho. Imagine um prédio de 3 andares correndo até você. Não é de se admirar que as ondas maiores e mais rápidas ocorreram perto da área de impacto nas águas abertas do Golfo do México. Essas subiram mais de 100 metros de altura, o que é mais alto do que a Estátua da Liberdade, e se moveram a uma velocidade 10 vezes maior do que as ondas mais distantes do tsunami. Mas de volta ao planeta vermelho, alguns especialistas pensam que não um, mas 2 megatsunamis podem ter acontecido. Eles podem ter sido desencadeados por um par de impactos de meteoros separados por vários milhões de anos. Entre estas duas colisões, Marte passou por um período de mudanças climáticas. Como resultado, a água líquida em sua superfície se transformou em gelo. Em outras palavras, o primeiro impacto de asteroide muito provavelmente produziu ondas compostas de água líquida. E o segundo tsunami foi provavelmente formado por pedaços arredondados de água gelada. A propósito, o maior asteroide que já caiu na Terra pode não ter sido, na verdade, o que acabou com os dinossauros. Uma colisão muito mais catastrófica provavelmente aconteceu há cerca de 3,5 bilhões de anos. Novas evidências científicas encontradas no noroeste da Austrália sugerem que o asteroide de que estou falando tinha de 19 a 30 quilômetros de diâmetro. Ele atingiu a Terra a uma velocidade imensa, liberando uma quantidade de energia inimaginável. Isso me faz pensar, e se algo assim acontecesse hoje em dia? Mais de 30.000 objetos que estão circundando a Terra hoje em dia podem potencialmente se chocar com o nosso planeta. A NASA considera que cerca de 1.500 deles são potencialmente perigosos. Estas rochas espaciais são os restos deixados depois que o Sistema Solar foi formado há cerca de 4,6 bilhões de anos. Por exemplo, em 2004, astrônomos descobriram um enorme asteroide próximo à Terra. As primeiras observações mostraram que a chance de a rocha espacial atingir nosso planeta era inferior a 3%. O asteroide foi chamado de Apophis. Tem mais de 360 metros de diâmetro e pesa cerca de 20 milhões de toneladas. Ele deve atravessar o céu em 13 de abril de 2029. Apophis passará a uma distância de 30.000 quilômetros da superfície terrestre. Mas mesmo que esta rocha espacial possa não atingir nosso planeta em 2029, isso não significa que não retornará 15 anos mais tarde, em 2036. Se um objeto desse tipo atingir nosso planeta, as consequências serão imprevisíveis. Elas podem variar desde vidros estilhaçados e janelas quebradas, até a maioria das formas de vida sendo varridas da face da Terra. E isso provavelmente afetará a internet. Esse último pensamento é verdadeiramente assustador.
Mas felizmente as tecnologias modernas provavelmente nos ajudarão a evitar quaisquer consequências catastróficas. Especialistas desenvolveram várias maneiras de evitar que um filme de desastres na vida real aconteça. Por um lado, poderíamos usar uma nave espacial para tirar de seu curso este visitante do espaço sideral, ou poderíamos de alguma forma explodi-lo em pedaços. Os cientistas também poderiam retardar a rocha com a ajuda de luz solar concentrada, ou as pessoas provavelmente poderiam desviá-la com um trator gravitacional, que é uma nave espacial teórica capaz de influenciar objetos no espaço sem tocá-los. Nos filmes de ficção científica, um enorme asteroide muitas vezes se esgueira na Terra e acaba sendo uma surpresa desagradável para os astrônomos. Ele se choca com o nosso planeta a uma velocidade vertiginosa e é descoberto apenas semanas, ou até mesmo dias antes da colisão. Na realidade, os cientistas estão constantemente observando todos os grandes objetos na vizinhança terrestre. Isso significa que haveria muito tempo para fazer algo antes que o inevitável acontecesse. Há 3 tipos de missões que os cientistas podem preparar com pouca antecedência. Tipo 0, quando uma nave espacial pesada se precipita em direção ao intruso com um único objetivo: derrubá-lo de seu curso. Neste caso, os astrônomos teriam que contar com as informações já disponíveis. A missão tipo 1 envolveria um olheiro. Ele seria lançado primeiro para obter mais informações de perto sobre a rocha espacial. Somente depois disso, a nave espacial principal seria lançada. Com informações mais precisas, sua jornada seria muito mais produtiva. E se os cientistas escolhessem a missão tipo 2, enviariam um olheiro e uma pequena espaçonave ao mesmo tempo. A espaçonave desviaria o asteroide para fora do seu curso. Então, o olheiro reuniria todas as informações necessárias. Com base nestes dados, a espaçonave terminaria seu trabalho com um segundo round mais mirado. Se nenhum desses métodos funcionasse, poderíamos tentar ir fundo no subsolo ou mesmo construir um abrigo no fundo do oceano. Mas neste caso, precisaríamos encontrar fontes de energia que poderiam nos ajudar a sobreviver por pelo menos várias décadas. Além disso, teríamos que criar um sistema de suporte de vida que pudesse, de alguma forma, manter o ar e a água frescos. Imagine um mundo onde a paisagem vermelha e estéril de Marte é transformada em um jardim exuberante e verdejante. Um mundo onde a água flui livremente, esculpindo cânions e criando lagos e oceanos. Será que podemos alcançar um mundo assim, despejando a água da Terra na superfície de Marte? E não se apresse em dizer não. Vamos explorar essa possibilidade. Digamos que pudéssemos transportar magicamente toda a água da Terra para Marte. Esse jogo de water pong de dimensão gigante seria uma loucura, tanto em termos de engenharia quanto de logística. E então, como poderíamos fazer isso? Em primeiro lugar, estamos falando de milhões e milhões de galões de água, o que não é pouca coisa. Precisaríamos de tanques realmente grandes para retirar toda essa água da Terra. Também teríamos que descobrir como lançar tudo isso no espaço, o que exigiria muita tecnologia de foguetes, além de muito combustível. Provavelmente, poderíamos criar uma frota inteira de espaçonaves projetadas especificamente para essa tarefa. Imagine só, uma frota de caminhões-tanques gigantes, repletos de toneladas de água cuidadosamente coletada, decolando da superfície da Terra e atravessando o espaço em velocidades inimagináveis. Não seria uma visão super legal? Agora, outra maneira, provavelmente a melhor, seria lançar um grande número de missões menores ao longo do tempo, cada uma carregando uma quantidade menor de água, até que uma quantidade suficiente tenha sido transportada para Marte. Então, digamos que conseguimos fazer tudo isso. O que acontece depois? Após chegarmos a Marte, precisaremos distribuir essa água por todo o planeta. Poderíamos usar uma rede de tubulações subterrâneas ou alguns drones especiais para transportar a água para diferentes locais. Essas são apenas algumas coisas básicas e, como você pode ver, já precisamos de muito planejamento e recursos. Além disso, uma operação maluca como essa exigiria um grande esforço coordenado de cientistas, engenheiros e agências espaciais de todo o mundo. E não vamos nos esquecer dos custos. Não é de se admirar que os cientistas não considerem esse plano realmente viável. Mas a escala dessa operação não é o único problema. Hipoteticamente, digamos que resolvemos todas essas questões e despejamos a água da Terra em Marte. E agora? Bem, acredite ou não, seria quase totalmente inútil. Nosso principal desafio seria a atmosfera e o clima atual de Marte. Marte é um deserto seco, com uma atmosfera que tem apenas cerca de 1% da espessura da Terra. Isso significa que qualquer água derramada na superfície evaporaria rapidamente. Seria muito difícil criar um ambiente estável quando todo o lago pode sumir em questão de segundos.
E se a água não evaporar, pelo contrário, ela se transformará em gelo. A temperatura da superfície de Marte é bem abaixo do ponto de congelamento. A atmosfera rarefeita só piora as coisas. Outro desafio é que Marte tem um campo magnético muito fraco, o que significa que ele tem pouca proteção contra o vento solar. O vento solar é uma corrente de partículas carregadas que flui constantemente a partir do Sol. Esses ventos são muito perigosos. Eles podem remover toda a água que seja colocada na superfície marciana. Além disso, a radiação solar em Marte é muito mais forte do que na Terra. Isso tornaria ainda mais difícil manter qualquer água líquida lá. E por fim, não se esqueça de que também precisamos purificar essa água para remover todas as bactérias antes de bebê-la. Mas não vamos desistir. Se nos mantivermos super otimistas, ainda podemos tentar resolver esses problemas. Basicamente, precisamos encontrar uma maneira de manter a água líquida em um local por um longo período e garantir que ela não congele ou evapore. E então, como podemos fazer isso? Há algumas maneiras. Número 1. Isolamento. Poderíamos envolver todos os recipientes de água em materiais isolantes, como espuma, por exemplo, ou usar materiais refletivos que possam ajudar a evitar o congelamento da água. Número 2. Aquecimento. Podemos usar vários aquecedores e dispositivos para manter a temperatura acima de zero, até mesmo cobertores térmicos. No entanto, isso exigiria muita energia e seria uma tarefa difícil. Número 3. Reservatórios subterrâneos. Poderíamos cavar um grande buraco e cobri-lo com um material transparente para permitir a passagem da luz solar. Isso ajudaria a manter a água quente e isolada. Número 4. Salinidade. Adicionar uma pequena quantidade de sal ou outros minerais dissolvidos à água pode reduzir seu ponto de congelamento. No entanto, precisaremos de muito mais sal para coisas como lagos, e esse método não é o mais eficiente. E por fim, o número 5. Construir uma estufa. Podemos construir uma estufa ou alguma outra estrutura que possa reter o calor e criar um ambiente mais parecido com a Terra. Essa opção é provavelmente a melhor, afinal de contas, uma estufa também nos ajudaria a cultivar várias plantas ou outros organismos. Eba! Vida! Muito bem, beleza. Digamos que descobrimos uma maneira de armazenar água em Marte e mantê-la lá em um estado líquido e morno. E agora? Que impacto isso teria em Marte? Na verdade, isso seria ótimo. Despejar toda essa água em Marte poderia mudar drasticamente o clima desse deserto frio e vermelho. Em primeiro lugar, poderíamos criar o chamado efeito estufa, que é quando os gases na atmosfera de um planeta retêm o calor, fazendo com que a temperatura do planeta aumente. E sim, isso é muito ruim para a Terra, mas para Marte, cujas temperaturas oscilam entre 21 e menos 129 graus Celsius, seria fantástico. Isso pode fazer com que a atmosfera fique mais espessa e levar ao derretimento das calotas polares. Isso não seria incrível? Marte começaria a se transformar gradualmente de um deserto solitário em uma Terra 2.0. Isso também significa que a atmosfera do planeta mudará. Por exemplo, os padrões climáticos. Nuvens poderiam se formar em Marte e chuvas começariam a cair. E as chuvas, como sabemos, transferem água de uma região para outra. Isso significaria que elas poderiam regar as plantas se elas aparecessem em Marte. Mas tudo isso é pura especulação. Não podemos ter certeza absoluta do tipo de impacto que o derramamento de água na superfície marciana teria sobre o clima do planeta. Talvez, para criar esse efeito estufa, precisássemos de muito mais água do que a que podemos transportar. Mas se, apesar de todos esses desafios, tivéssemos sido bem-sucedidos em nossa missão e tornado Marte muito mais quente e úmido, será que a vida poderia ter finalmente nascido lá? Infelizmente, isso ainda seria muito improvável. Sim, a água é muito importante para a criação da vida, mas não é só disso que precisamos. A composição do solo marciano não é muito favorável à vida. O solo é formado principalmente por minerais chamados regolitos, que são compostos sobretudo de poeira, areia e outros materiais que não são muito bons para as plantas. Teoricamente, poderíamos terraformar Marte. A terraformação é uma mudança gradual e lenta do planeta para que ele se torne adequado à nossa vida. Mas esse seria um processo muito complexo, longo e caro. E a propósito, o que aconteceria com a nossa Terra depois de tudo isso? Nós levamos muita água, não levamos? Do ponto de vista da Terra, o transporte de água para Marte exigiria uma enorme quantidade de recursos, incluindo energia e diferentes materiais, e a quantia de água que teríamos de gastar seria impressionante. A perda de uma quantidade tão grande de água das reservas da própria Terra poderia ter um impacto significativo em nosso planeta, especialmente em áreas onde a água já é escassa.
Então, basicamente, essa é uma ideia muito ruim, não importa como você a veja. Sim, pode parecer interessante, mas não é um plano viável de forma alguma. Exigiria muitos recursos, muito dinheiro e nem sequer valeria a pena. É por isso que os cientistas e as agências espaciais não levam essa ideia a sério. Além disso, há muitas outras metas mais realistas e alcançáveis no campo da exploração de Marte. Por exemplo, podemos continuar estudando a geologia, a atmosfera e o potencial de vida passada ou presente do planeta. Esses estudos nos ajudariam a encontrar alguns recursos que poderiam apoiar a futura exploração humana. De modo geral, precisamos responder a muitas outras perguntas sobre Marte, antes mesmo de começarmos a considerar a possibilidade de colonizá-lo. Portanto, vamos ficar ligados nas notícias e atualizações científicas. Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking, da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim, aparentemente havia água em Marte. E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago em particular tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o Delta, mas o caminho não foi fácil. O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do Delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar. Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12. Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge.
O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia. Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta, e os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou. Eles encontraram mais 2 núcleos, que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do Delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera. Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra, embora não pela Amazon Prime. E, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe, talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei! De quantas pessoas precisamos para criar uma nova civilização? E não na Terra, mas em Marte, e em condições limitadas.
Se criarmos essa colônia e enviarmos as pessoas para lá, que problemas elas enfrentarão? Como poderão sobreviver tão longe de casa sem qualquer apoio? Um estudo científico recente lança luz sobre essas questões. Então vamos dar uma olhada. Ok, então você quer colonizar Marte. Bom, não é uma tarefa fácil. Marte é o 4º planeta mais distante do Sol e o 7º maior do Sistema Solar. Esse solitário vermelho é muito parecido com nossa Terra. Além disso, antes de se tornar um deserto sem limites, ele poderia até mesmo ter se parecido com a Terra agora. Milhões de anos atrás, havia água, oceanos, plantas e, quem sabe, talvez até vida. Não é de admirar que a colonização desse planeta seja um assunto antigo pra gente. O SpaceX afirma que sua proposta de nave espacial interplanetária poderia desembarcar 100 pessoas a Marte. O proprietário da empresa, o bilionário Elon Musk, falou sobre a criação de uma frota que poderia fornecer um fluxo constante de recursos a Marte. Mas quão realistas são todas essas fantasias? Na verdade, não muito. Antes de enviar pessoas a Marte, precisamos resolver uma série de questões. Por exemplo, exposição à radiação, solo tóxico, baixa gravidade, baixas temperaturas e toda sorte de outras coisas desagradáveis. E é apenas o começo. Serão necessárias pelo menos algumas décadas para criar um veículo que possa realmente pousar com sucesso em Marte e voltar. Mas vamos fazer uma experiência e imaginar que finalmente decidimos colonizar Marte. Como as coisas vão acontecer? Recentemente, os cientistas publicaram um novo estudo sobre esse tema, chamado Número Mínimo de Colonizadores para a Sobrevivência em Outro Planeta. O autor é Jean-Marc Salotti, professor do Instituto Politécnico Nacional de Bordeaux, na França. Seu artigo foi publicado na revista Scientific Reports. Como você deve ter adivinhado, o estudo estava tentando descobrir como poderíamos colonizar outro planeta. De quantos recursos precisamos? Como deve viver essa colônia? Que tipo de trabalho deve fazer e quanto tempo tudo isso levará? E é claro, de quantas pessoas exatamente precisamos? Vamos tentar responder. Agora, imagine que nos mudamos para um futuro maravilhoso. Bem, na verdade não. Um futuro terrível, de fato. Em seu estudo, Salotti sugeriu que a vida na Terra estava ameaçada por algum evento catastrófico. Portanto, a única maneira de a humanidade sobreviver seria ir a Marte ou a algum outro planeta. Nesse cenário imaginário, infelizmente a entrega de insumos provenientes da Terra foi interrompida, ou até mesmo cessou. Agora a colônia tem que se sustentar de alguma forma. Bem, aqui é onde já tropeçamos em um monte de problemas. Por exemplo, não temos certeza de quão bem as pessoas da colônia vão trabalhar juntas. Será que se comunicarão umas com as outras como seres humanos normais? Será que compartilharão tempo e recursos como deveriam? Os seres humanos estão constantemente arruinando as coisas para outros seres humanos. Eu posso até apostar que foi culpa deles o fato de termos que fugir para Marte. Mas mesmo que a gente deixe isso de lado, que tal pensar questões organizacionais? Que equipamento teremos? O que vamos usar para extrair recursos? De que habilidades precisaríamos? Sabe de uma coisa? Quem se importa? No nosso caso, essas coisas não importam. Tudo o que sabemos é que a colônia não dispõe de muitos recursos e equipamentos iniciais, e o fator humano é absolutamente imprevisível. Assim, as chances de sobrevivência são muito baixas, mas temos que sobreviver de alguma forma. Nesse caso, Salotti descreve duas coisas que terão um enorme impacto em nossa sobrevivência, e elas são essencialmente variáveis em uma equação matemática. A primeira é a disponibilidade de recursos locais. Basicamente, significa água, oxigênio e todos os tipos de elementos químicos úteis. Esses recursos devem ser de alguma forma minerados e fáceis de usar. Felizmente não estamos começando do zero, já sabemos muito sobre Marte. Quais são os recursos existentes? Como eles podem ser utilizados para suporte de vida, agricultura e produção industrial? A colônia tem sorte, pois tudo isso foi estudado em vários seminários e publicado em relatórios e livros ao longo dos últimos anos. Graças a esse cenário, sabemos o que estará disponível para a nossa colônia. Por exemplo, temos conhecimento de que os gases podem ser extraídos da atmosfera e os minerais do solo. Em Marte, poderíamos providenciar coisas como ferro, vidro e até mesmo compostos orgânicos. O problema mais importante aqui é a vida útil dos equipamentos dos nossos novos marcianos, que terão que conseguir o maior número possível de materiais antes que as ferramentas se quebrem. Mantê-las em boas condições será quase a tarefa mais importante. A segunda coisa é a capacidade de produção, ou a velocidade do trabalho.
Temos uma lista específica de coisas que precisamos fazer, construir algumas ferramentas, por exemplo. E tudo isso deve ser produzido em quantidades suficientes antes do prazo limite. Saluti diz que a coisa mais importante será o chamado fator de compartilhamento. Imagine uma pessoa tentando sobreviver em Marte. Ela teria que fazer todas as tarefas por conta própria. Precisaria encontrar ou construir seu próprio sistema de abastecimento de água potável, de oxigênio e de geração de eletricidade. Já vimos no filme O Marciano como isso aconteceu. A tarefa não foi nada fácil. Sempre não há tempo suficiente, e tudo isso é demais para uma só pessoa lidar, a menos que você seja Matthew Damon, é claro. Portanto, surpreendentemente, precisamos de uma colônia bastante grande. Isso distribui de forma significativa o fardo. Cada pessoa gasta menos esforço, se cansa menos, e como resultado a eficiência e a velocidade do trabalho aumentam. É aqui que entra em jogo o fator partilha. Agora só precisamos calcular esse número. Se quisermos, por exemplo, construir algo, de quantas pessoas precisamos para fazer isso de forma rápida e eficiente? Como podemos otimizar o trabalho o máximo possível? Bem, depende das necessidades dessas pessoas, dos recursos disponíveis, de coisas aleatórias como o clima e assim por diante. Mas em geral, esse número pode ser estimado e calculado usando algumas funções matemáticas. Saluti conta com detalhes essas funções em seu artigo. Você mesmo pode lê-lo se estiver interessado, mas em geral ele descreve 5 áreas que precisam ser levadas em consideração ao calcular esse número. Essas áreas são: gestão de ecossistemas, produção de energia, indústria, prédios e fator humano. O fator humano inclui coisas como criação e educação de crianças, esportes, jogos, música e assim por diante. No final, tudo se resume a 2 coisas: quanto tempo temos e quão bem as pessoas da colônia trabalharão umas com as outras. Então, qual foi o resultado de todos esses cálculos? No final, Saluti descobriu que precisaríamos de pelo menos 110 pessoas para sobreviver com sucesso em Marte. Esse é o número mínimo necessário para criar uma civilização autossuficiente. E será melhor se não levarmos muitas pessoas. Quanto mais pessoas levarmos para a nave espacial, mais difícil será prever os resultados. Afinal, como já dissemos, os humanos estão sempre arruinando as coisas para outros seres humanos. Portanto, é melhor ficar com cerca de 110 pessoas. Claro que é uma estimativa aproximada, e existe um monte de suposições e incertezas diferentes. Mas mesmo esse número já é muito útil. Agora, os cientistas sabem o número mínimo razoável de pessoas para a colonização de outro planeta. A colonização de outros planetas é uma questão muito complexa e levará muito tempo para resolvê-la. É muito improvável que voemos para Marte em um futuro próximo. Essa tarefa pode levar várias décadas, ou mesmo um século. Portanto, a melhor solução seria tentar o nosso melhor para salvar nossa Terra, até que possamos começar a conquistar outros planetas. Dê uma olhada naquele cara corpulento com a pele alaranjada. Ele esteve relaxando em Marte por 1 minuto, e é por isso que parece ter usado o tom errado de autobronzeador. Todos os carotenoides presentes na cenoura, na batata doce, no pimentão, no tomate e na abóbora estão protegendo contra os raios UV. Quanto mais ele come, mais laranja ele fica. E quanto à sua robustez, tudo se deve à gravidade marciana. A gravidade aqui faz com que percebamos nosso peso de forma diferente. Se você quer ser um chefe em Marte, precisa comer muito. Por exemplo, se uma pessoa pesa 68 quilos na Terra, a sensação é de não mais do que 25 quilos em Marte. Portanto, comer em excesso pode ajudar a diminuir a diferença entre a gravidade e o peso. Mercúrio é totalmente diferente. É mais quente do que o asfalto da Geórgia durante o dia, mas mais frio do que o castelo da Elsa à noite. É preciso ser feito de metal com um alto ponto de fusão para conseguir sobreviver aqui. Mas nós, humanos comuns, estaríamos fritos, literalmente. Embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, Vênus ainda é o mais quente. Vida em Vênus? É mais como a vida no gêmeo maligno do Sol. A temperatura aqui normalmente gira em torno de 465 graus Celsius em média. Sobreviver no ponto de ebulição da água ou no calor extremo de Vênus é um desafio para a maioria das espécies terrestres. Apenas alguns poucos conseguem suportar temperaturas quentes. Outros correm para o Starbucks para tomar um café com leite gelado com os primeiros raios de sol da primavera. Portanto, nenhum ser humano pode realmente evoluir o suficiente para sobreviver em Vênus. As únicas criaturas que poderiam se desenvolver lá são provavelmente tardígrados e aqueles esquisitos que colocam molho picante em tudo. Quer saber o que são os tardígrados?
Bem, são criaturas minúsculas e adoráveis, parecidas com lagartas que possuem uma durabilidade extraordinária. Eles podem suportar a água fervente, as profundezas de uma fossa marítima e o vazio gélido e sem luz do espaço. Recentemente, os tardígrados foram incluídos em um estudo científico a bordo de uma nave espacial que infelizmente caiu na Lua. Os cientistas especulam que os tardígrados podem ter sobrevivido ao impacto. Ei, você gostaria de se transformar nessa criatura e viver em Vênus? Já falamos dos planetas terrestres. Vamos passar para os gigantes gasosos. Olhe para esse cara de Saturno. Ele tem nadadeiras e não braços. Tem pequenos orifícios sem abas externas em vez de orelhas normais. A maior parte desse gigante gasoso é mais fria do que o coração da sua ex, pois a temperatura é de cerca de 140 graus Celsius negativos. Não é possível andar sobre ele, mas você pode se transformar em uma bola de neve ou em um cristal de gelo se estiver querendo se divertir. As coisas são bem parecidas em Júpiter, portanto, provavelmente transformar-se em uma foca e relaxar lá não é uma ideia tão ruim. Pelo menos você pode morar lá sem pagar aluguel. E nem me pergunte sobre Netuno e Urano. Eles são gigantes de gelo sem superfície sólida. Portanto, sabe aqueles caras com garras afiadas que você vê nos filmes? Sim, eles não existem. Além disso, esses dois não são exatamente hospitaleiros para a vida. Vou ficar com minhas batatas doces em Marte. Muito obrigado. As pessoas param seus carros na estrada, saem deles e olham para cima maravilhadas. Nas cidades, todos saem para as ruas. As varandas e telhados das casas estão cheios de pessoas olhando para a lua chocadas. Ela está vermelha. Algumas pessoas gritam que é o fim do mundo, outras procuram abrigo. De fato, a lua branca de sempre agora parece que foi mergulhada em tinta vermelha. Não há necessidade de ter medo se você vir uma coisa dessas. Pelo contrário, curta a vista, pois você testemunhou um fenômeno astronômico raro. Esse é um eclipse lunar total. Aqui está o Sol. Ele fica no centro do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus e aqui estão a Terra e a Lua. A Terra leva 365 dias para orbitar em torno da estrela. Ao mesmo tempo, a Lua gira em torno da Terra e orbita completamente o nosso planeta em 27 dias. A Terra cria uma zona de sombra e às vezes a Lua passa por ela. A sombra é em forma de cone e gradualmente se estreita. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Isso é como 9 comprimentos da linha do Equador. A essa distância, a largura da sombra é cerca de 2,6 vezes a largura da Lua. Quando a Lua está nessa zona, a luz solar direta não a atinge. Ou seja, ela deveria ter desaparecido, mas em vez disso, fica vermelha. Tudo porque os raios do Sol passam pela atmosfera da Terra. Eles se espalham e a maior parte da luz azul desaparece, mas os raios vermelhos e laranja continuam e atingem a superfície da Lua. Pronto, você vê um fenômeno chamado lua de sangue. A propósito, essa curvatura da luz ocorre ao pôr do sol e ao amanhecer. A atmosfera dispersa a luz azul e você vê um céu vermelho e laranja. Se você estivesse na superfície lunar durante um eclipse lunar total, o planeta Terra estaria exatamente entre você e o Sol. Então, você conseguiria observar o eclipse solar. A superfície da Terra ficaria inteiramente escura para você, e tudo o que veria seria a coroa do Sol iluminando as bordas do planeta. A Terra vista da superfície lunar é quase do mesmo tamanho que a Lua vista da superfície da Terra. Esse eclipse vermelho da Lua é raro porque vários fatores devem coincidir. Um deles é que a Lua deve estar cheia. Normalmente, você pode ver 2 eclipses lunares totais por ano. Em 2038, você poderá ver 4 desses eclipses. E o eclipse em si pode durar até 108 minutos. Mas isso é raro, e a última vez que uma lua de sangue tão longa foi vista foi no ano 2000. Muitos anos atrás, as pessoas não sabiam tantos fatos sobre o nosso satélite, e a visão de uma lua vermelha as assustava. Era tipo um mau sinal e um prenúncio de problemas. As pessoas que conheciam o calendário dos eclipses podiam aproveitá-los. Por exemplo, Cristóvão Colombo tinha um almanaque astronômico e sabia quando ocorreria o próximo eclipse lunar. Ele assustou os habitantes das ilhas do Caribe quando previu a lua vermelha. Uma vez, há 4 bilhões e meio de anos atrás, a lua estava uma bola vermelha de lava. Este é o nosso sistema solar. Ele é cheio de poeira e asteroides que estão constantemente se esbarrando, jogando tipo um bilhar espacial. Essa é a Terra. Ela está recém começando a esfriar dos constantes impactos de asteroides e cometas. Mas então, Theia aparece no horizonte. Um planeta do tamanho de Marte. Ele tinha uma órbita caótica e se aproximava da Terra em espiral.
O choque foi inevitável e, a certa altura, ocorreu uma das maiores colisões do nosso sistema solar. O planeta Theia atingiu a Terra em um ângulo que arrancou parte da crosta terrestre e a arremessou no espaço. A Terra, por sua vez, absorveu parte do planeta que a colidiu. Os destroços do choque a circularam por um longo tempo em uma espécie de anel, quase como os de Saturno. Os detritos em órbita colidiram e se amontoaram em torno de um centro de gravidade comum. E foi assim que surgiu a nossa Lua. Existe uma teoria de que essa colisão ajudou a dar origem à vida no nosso planeta. Theia atingiu a Terra em um ângulo perfeito. Se o acidente tivesse sido frontal, ambos os planetas provavelmente teriam sido destruídos em uma explosão gigantesca. Se o impacto tivesse sido tangencial, não haveria detritos suficientes na órbita da Terra para formar a Lua. Mas tiramos o bilhete premiado. A Lua estabilizou a rotação da Terra. A colisão destruiu a crosta sólida do planeta e permitiu a formação de oceanos. Lembra, a água é a base da vida. Quando os núcleos da Terra e de Theia se fundiram, obtivemos uma poderosa magnetosfera. Ela protege todos os organismos vivos da radiação solar. A Lua, juntamente com o Sol, controla as marés. A gravidade dela parece atrair a água da superfície da Terra. O Sol faz a mesma coisa. Ou seja, se imaginarmos a Terra como uma bola de água, haveria duas montanhas, uma do lado da Lua e outra do lado do Sol. E à medida que a Lua se move ao redor da Terra, essa montanha de água se move com ela. Se você estivesse em mar aberto com uma trena, veria que a Lua atrai a água para si em torno de 10 a 15 centímetros. A Lua está gravitacionalmente presa com a Terra. É por isso que ela está sempre voltada para nós com um lado, como o Mercúrio e o Sol. Mas a Lua não fica parada. Ela está gradualmente se afastando do nosso planeta, cerca de 4 centímetros por ano. Não logo, mas em cerca de 600 milhões de anos, ela terá diminuído tanto no nosso céu que não conseguiremos mais ver eclipses lunares. Você vê essa cratera? É Tycho. Ela é visível durante a lua cheia por causa desses raios brilhantes que se estendem a milhares de quilômetros do epicentro dela. Essa é a cratera mais jovem da Lua. Os cientistas dizem que ela apareceu lá devido ao impacto de um meteorito há cerca de 109 milhões de anos. Naquela época, os dinossauros estavam vagando pela superfície do nosso planeta e podem ter visto o impacto. Provavelmente, ele foi acompanhado de uma grande explosão e parecia uma saudação no céu noturno. A humanidade adora explorar a Lua. Enviamos um monte de missões para lá. Um total de 12 pessoas puseram os pés na superfície lunar. A força gravitacional lá é 6 vezes menor do que na Terra. Portanto, se uma pessoa no nosso planeta pesa em média 80 quilos, na superfície da Lua a balança mostraria apenas 13 quilos, como o peso de um cachorro médio. É por isso que os astronautas se moviam, pulavam e caíam de maneira tão estranha lá. E você seria 6 vezes mais forte na superfície da Lua. Aqui na Terra, uma pessoa em média consegue levantar cerca de 60 quilos. Mas na Lua, você conseguiria erguer uma motocicleta grande ou um urso cinzento. A superfície lunar é coberta com regolito, que é a poeira lunar que cobre o solo. Essa poeira é boa para preservar as pegadas. Aqui está a pegada mais famosa, que deu origem a muitas teorias malucas. Essa é a pegada, e aqui está o sapato que a deixou. Mas o sapato é completamente plano. Isso é explicado de forma simples. Os astronautas usavam botas extras para caminhar na superfície lunar, que tem exatamente o tipo de sola que deixou essas marcas. Além das pegadas, deixamos muitos objetos fascinantes na Lua. Vários astromóveis lunares, uma bola de golfe, bandeiras e resíduos humanos. Há também muitos satélites estragados e partes de foguetes. Ao todo, cerca de 187 mil quilos de objetos feitos pelo homem estão lá. Esse é o peso de 3 aviões de passageiros, ou 31 elefantes adultos. No futuro, planejamos retomar as missões à Lua. Novas sondas irão explorar a superfície do nosso satélite para encontrar recursos naturais lá. Ela também é um ótimo lugar para testar novos astromóveis. Vamos até construir algo como a Estação Espacial Internacional na órbita da Lua, a plataforma orbital lunar, que será conveniente para explorar nosso satélite e lançar naves espaciais no espaço. Se você partir daqui, a espaçonave não precisará gastar quase todo o combustível dela para vencer a força da gravidade terrestre. Assim, a estação economizaria combustível e dinheiro. Os cientistas esperam que possamos extrair água da superfície da Lua. Está provado que há gelo lá, principalmente no fundo das crateras onde a luz do Sol não chega. Talvez enviemos um astromóvel para lá que possa perfurar alguns metros na superfície em busca de água.
A humanidade já tem tecnologia para construir uma colônia completa que levaria até 3 dias para chegar lá. Só precisamos de painéis solares e materiais de construção suficientes para a Lua. Não há atmosfera na Lua. Assim, os potenciais habitantes lunares estariam indefesos contra a radiação solar. Teríamos que construir casas no subsolo para fornecer proteção. As impressoras 3D modernas ajudarão a tornar a construção fácil e rápida. No entanto, os suprimentos de comida e água só podem ser mantidos por suprimentos constantes da Terra. O mesmo vale para o oxigênio. Cada lançamento de foguete custa milhões de dólares. Então, por enquanto, a colonização da Lua está em questão. A Lua também pode se tornar um objeto para o turismo espacial. Imagine, uma nave espacial é lançada da Terra. 3 dias de viagem e você está orbitando a Lua. O módulo lunar se desencaixa e você pousa na superfície dela. Você monta o astromóvel, explora as crateras e depois retorna ao módulo de pouso. Os motores ligam, o módulo de aterrissagem o leva de volta à órbita. Você atraca com a nave e retorna à Terra. Parecem ótimos planos para uma semana de férias.